Tu és o Deus Criador, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós somos feituras Tuas, Senhor. O fôlego de vida está em Ti, Senhor. E Tu sopraste em nossos pulmões, Senhor. Muito obrigado, Pai. Ô Pai, a vontade é ficar aqui o dia todinho louvando. Mas a gente tem um recado para dar para vocês. E nós precisamos. Senhor, nós glorificamos o Teu nome nessa manhã. Obrigado por ter o privilégio de estar aqui na Tua casa. Não é uma obrigação, é um privilégio. Você se sente assim? Sim. Amém. Amém. Sim. Aleluia. O salmista diz que ele ficou alegre quando veio à tua casa. Amém, Jesus. E assim o nosso coração também, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa preparar os corações hoje aqui. Amém. E preparar também o coração de Sandra, que vai trazer uma palavra hoje para nós. Eu peço que você levante a mão e ore por Sandra. Pai, vem aqui, Senhor, nesse momento e toma tua filha, Pai. Toma o coração dela, toma a boca, Senhor. Todos os sentidos dela estejam voltados para Ti, Senhor, e possam responder a Tua voz, somente a Tua voz, Senhor. Que nem outra voz, nenhuma outra voz possa falar aqui nesse lugar, a não ser a voz do Teu Espírito. Teu Espírito Santo, Senhor. Teu Espírito que unge os profetas, que nos inspira, que inspira os homens, os grandes homens da Tua contam a Tua história, Senhor. Tu possa estar enchendo Sandra hoje, Senhor, com aquilo que está no teu coração. Que ela possa trazer a tua vontade para nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Vai, linda. Amém, Senhor. Pai, eu recebo essa oração, eu me humilho diante de Ti, Senhor. Eu não quero só diminuir, eu quero desaparecer, Senhor. Diante da grandeza, da beleza da Tua palavra. Diante da revelação e da vida que tem nela, Senhor. Quem somos nós, Senhor, para ter o privilégio de pregar o Teu Evangelho? Quem éramos cada um de nós? Não nos deixe esquecer de onde nós viemos. Não nos deixe esquecer, Senhor, onde estaríamos se não fosse a Tua mão poderosa, Teu braço forte estendido sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque um dia cada um de nós andava em trevas, mas o Teu Filho, Ele nos resgatou. E Tu nos trouxesses para o reino desse Filho, o Filho do Teu amor, Senhor. Obrigada, Jesus. Pai, eu Te agradeço porque em tantos lugares, todo domingo, o Senhor me traz em sua memória. Há tantos lugares que as pessoas estão nos subterrâneos, estão escondidas em florestas, em lugares insalubres, para poder ouvir a Tua palavra, para receber vida de um servo, de um ministro, correndo risco de morte. Pai, que privilégio esse de poder estar na Tua casa, escolher o horário que nós viemos na Tua casa, de termos tantas Bíblias, com tantas traduções, Senhor, enquanto na China as pessoas comem páginas da Tua palavra, engolem porque não podem ser encontrados com nada que faça menção ao Teu nome. Ah, Pai, nos ajuda a fazer bom uso dessa liberdade, porque haverá o dia em que essas portas serão cerradas, porque isso é bíblico. Haverá um dia que nós morreremos pelo Teu nome. Então, nos ajuda, Senhor, a valorizar a comunhão dos santos, a valorizar a Tua palavra, a valorizar a Tua igreja, o lugar onde Tu ordenas a Tua bênção para sempre.
Pai, em nome de Jesus, faz de mim um vaso novo nessa manhã, um vaso de honra, porque essa palavra, ela foi primeiro para mim, para depois o Senhor me fazer liberar para os meus irmãos. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que não saia de mim nenhuma palavra que venha de raciocínio humano, de conhecimento, mas que venha do teu coração nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, meus irmãos. A gente tem a intercessão nossa aqui toda segunda à tarde. E a gente tem por hábito estudar um livro da Bíblia antes da gente começar a orar. E nós estamos no livro de João. Eu acho muito interessante que Cris diz assim, João é a Gênesis, é o livro de Gênesis do Novo Testamento. E a gente vê o amor dele permeado em todas as palavras que ele libera, e até a forma como ele descreve Jesus é diferente dos outros. E eu sinto hoje uma necessidade da gente voltar a essa simplicidade do Evangelho, sabe? O Evangelho é simples. O Evangelho de Jesus, ele é uma coisa simples. Difícil de pôr em prática quando a gente está na carne. De fato é. Mas ele é muito direto. E ele é muito intencional em tudo que ele diz. E tudo que ele fala tem sentido. Quando a gente começa a experimentar as verdades eternas que são liberadas no Evangelho, você vê que é real. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi uma palavra que pode ser clichê, pode parecer comum, uma palavra que a gente ouve toda hora, mas que eu acho que é o maior desafio do crente. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Mateus 24, 6 a 10, ele fala do tempo do fim, do começo do tempo do fim. E a gente vive muito preocupado em discernir o tempo. A gente vive muito preocupado com as calamidades que estão acontecendo, o apontamento para o início das dores, como diz aqui em Mateus, eu vou ler. Mas a gente anda muito pouco desperto para a questão de amar uns aos outros. E eu reconheço que amar os de perto, às vezes, é bem mais difícil, porque são aqueles que têm a chave do nosso coração. A palavra em Mateus, em 24, 6 a 10, diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Eu acho que não há dúvida de que a gente começou a viver esse tempo, né? Sempre houve terremoto, peste, fome, mas nunca com a intensidade que está acontecendo agora e ao mesmo tempo, né? Fenômenos que a gente não entende. Essa semana eu vi que teve um tornado no interior de Alagoas aqui. Um tornado, e as pessoas não sabiam como lidar com aquilo. Nunca tinham visto. Pensavam que era uma tromba d'água, mas era um tornado, né? A gente vê que a natureza está gemendo pela manifestação dos filhos. Porque lá em Gênesis, quando o homem pecou, a natureza mudou. Foram produzidos cardos, abrolhos, né? Tudo mudou. A natureza sentiu o pecado. A natureza se ressentiu do pecado. E essa natureza, ela está no ápice. Ela está clamando para que os filhos se arrependam, obedeçam, para que ela também possa voltar ao lugar. Não é normal o que a gente tem visto.
E isso tem ocupado muito as nossas preocupações, né? A questão do Rio Grande do Sul, a gente vê uma calamidade daquela magnitude, né? Não é 160 mortos, são mais de 2.000 mortos, 2.000 corpos já achados. Isso aumenta a cada tempo. A gente tem um irmão, né, que tem uma igreja lá, o pastor Zanota foi para lá, nosso pastor Lajeado, que a gente chama, que é lá da fronteira do Brasil com o Uruguai, destruiu tudo. As propriedades dele não foram tocadas, mas a cidade foi devastada, a igreja foi devastada. E a gente fica muito impressionado com tudo isso. E buscando em Deus uma explicação. Meu Deus, clamando, né? Mas a gente esquece que na palavra, Deus disse como a gente devia se portar e como a gente devia clamar para que as nossas orações fossem atendidas. E existem 2 mandamentos que são fundamentais e que por causa deles Jesus padeceu. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros como a ti mesmo, né? Jesus nos amou tanto que morreu por nós. E ele, reiteradas vezes, ele diz, não há amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz, sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Gustavo sempre diz, eu não entendo como é que ele fala naquele tempo que o povo estava sendo cerrado ao meio, comido por leão, né? Crucificado, ele falava que haveriam tempos difíceis, quer dizer, aquele ele não julgava tão difícil. Né? Ele dizia, vai chegar uma situação ainda pior. E a gente olha para os mártires e pensa que tudo de pior que podia ter acontecido já aconteceu. Não, meus irmãos, não aconteceu ainda. Porque o pior é homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Enfatuados é presunçosos, né? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também deste. Sabe por quê? Porque o amor dos discípulos de Jesus, daqueles que o seguiam, era tão grande que eles não pecavam, eles não manifestavam esse tipo de pecado. Eles se entregavam. E eles se entregavam com tanta convicção de salvação que o povo teve que parar de matar, martirizar os cristãos, porque tinha uma lista querendo ir na frente. O povo fazia questão de morrer pelo nome de Jesus. A gente acha estranho, né? Quando vê os muçulmanos com a bomba de lado, uma bomba, e se matam por amor a Alá. Sabe quem começou isso? Foi o povo de Deus. O povo de Deus entregava-se. Não porque queria morrer, mas por não negar o nome dele. E não negar o nome dele dizia que nada disso, eles não eram avarentos, eles tinham tudo em comum, eles não eram egoístas, eles não eram arrogantes, eles não eram presunçosos, ninguém queria ser mais bem visto na igreja do que o outro. Tentaram, ensaiaram com Jesus. Quem vai ser o maior? Diz que te importa quem vai ser o maior. Que te importa? Que importa quem vai ser mais visto na igreja? Que importa quem mais o pastor vai gostar? Não é isso que importa. O que importa é o nosso amor manifesto incondicionalmente a Ele. E quando esse amor é manifesto incondicionalmente a Ele, Ele transborda para todos. Não tem como, porque Ele é a fonte. Mateus, quando escreveu, Mateus 24, 6 a 10, Mateus escrevia para o povo judeu. Se você olhar o Evangelho de Mateus, ele fala das ordenanças judaicas,
de tudo que mostrando que Jesus cumpriu, que Jesus era o Messias. Já Timóteo, né, filho na fé de Paulo, né, pai grego, ele cuidava da igreja, ele era um pai da igreja, e ele escrevia para a igreja. Então, já na época de Timóteo, ele alertava, e ele dizia, os homens serão jactanciosos, os homens serão arrogantes. Por quê? Porque o amor vai embora. E o Senhor disse que o amor se esfriaria, e a gente olha ao redor e diz, o amor desapareceu, gente. E a nossa missão como igreja é amar esse amor que Deus falou. Sem esse amor, nada a gente vai poder fazer, porque Deus é amor e Ele é a fonte de tudo. Então, a gente vê uma situação como o Rio Grande do Sul, os políticos roubando as doações, desviando dinheiro. A gente viu na pandemia, aqui em Recife, as pessoas dando respirador de porco. A gente viu pessoas sendo impedidas de serem medicadas. Eu mediquei muita gente escondida. Minha colega que foi medicar recebeu uma chamada do CRM. E é isso, gente. Falta de amor. É falta de amor. Se você for ver na essência, é falta de amor. Eu tratei uma pessoa do governo na época, mas ninguém podia saber que eu estava tratando ele. Um secretário de governo. Ele tomou tudo da pandemia. Mas o pobre era sonegado. Que é isso, gente? Falta de amor. E a motivação de Jesus ter ido para a cruz não foi outra. Foi amor. Né? Foi amor. Então, hoje eu vou falar sobre isso. Mais uma vez. Mais uma vez. Quando Jesus subiu aos céus, diante dos discípulos, em Atos 1, de 7 a 8, ele disse assim, estava todo mundo muito preocupado com a volta dele, como ele ia voltar, quando ele ia voltar. E ele disse, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que é que Jesus quis dizer com isso? Não se preocupe se eu vou voltar hoje ou amanhã, mas se mantenha debaixo da unção do Espírito, fazendo aquilo que eu ordenei, que quando chegar o tempo do fim, nós seremos guardados. Então a gente vê todo mundo desesperado, vai ter terremoto, vai ter não sei o quê. Gente, Jesus disse, ei, se você estiver fazendo aquilo que eu pedi, não gaste suas emoções, não gaste a sua... Não ponha a sua ansiedade nisso. Porque há uma promessa. Eu vou e vou preparar-vos lugar. Então, assim, se pela morte ou pela vida, a gente não vai passar pelo inferno, se a gente permanecer. Então, a preocupação de Jesus é: permaneçam nas minhas palavras, cumpram o ID e o resto deixe comigo. Mas hoje a gente vê essa preocupação com escatologia, com discernir tudo, quando a gente não está discernindo a falta de amor que nós estamos exercendo, primeiro dentro de casa. Essas preocupações com reputação, né? Com membresia de igreja, quem tem mais membro, quem tem menos membro, quem agrega mais membro, saiu da centralidade de Cristo. A preocupação de um servo é quantos irmãos a gente vai levar junto para o céu. Porque estar na igreja não significa em absoluto que a gente está guardado, já tem um lugar lá.
Quantas vezes a gente ouve gente que está envolvido com ministérios, até ministério infantil, acessando pornografia, né? Falta de temor de Deus, porque o que está sobre você está sobre aqueles que você ministra. Né? Está no louvor, mas está na fofoca, detonando o irmão por trás. Você acha que naquele dia o Senhor vai dizer, entra no meu gozo, servo bom e fiel? Isso não existe para Deus. Portanto, está sentado numa cadeira de igreja, sem assumir a sua personalidade, a sua autoridade, a sua herança de filho, não vai garantir nada. Eu já falei isso uma vez e vou repetir, porque é uma coisa que sempre vem e eu peço ao Senhor, livra-me dessa hora. Esse livro de John Bevere, Debaixo de Suas Asas, ele é um livro de cabeceira meu, a igreja está refazendo o discipulado, e John Bevere disse que teve uma visão com o dia do arrebatamento, e as pessoas chegando na porta lá, chegando pelo Senhor, né, passando as obras pelo fogo, e aí, convictos, sinceramente enganados, que iam entrar no seio de Abraão e no gozo. E Jesus disse, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Como assim? Eu sou pastor, eu ganhei almas, eu curei, eu libertei. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Por quê? E o desespero, ele diz que não esquece o semblante de desespero das pessoas, sem entender nada. Porque o pecado, ele cega o entendimento, gente. O pecado cega o entendimento. Você peca reiteradas vezes, conscientemente. De repente, o Espírito Santo simplesmente se cala. E você começa a andar achando que ativismo é devoção. Que Deus vai lhe dar um bilhete de entrada no céu, porque você fez isso ou aquilo para ele. Gente, se a gente não fizer, as pedras vão clamar. Jesus disse, você acha que você é melhor que os outros porque você é filho de Abraão? Deus pode suscitar filhos às pedras aqui. Era um desespero. Sabe por quê? O ministério era seu, não era meu. O milagre era seu, não era meu. A voz era sua, não era minha. A motivação, bichada, corrompida. Isso é pecado de igreja. Isso é pecado de igreja. Então, a gente tem que vigiar muito as nossas motivações, sabe? E essas motivações, elas têm que estar imersas, banhadas no amor do Senhor. Sempre. Sempre. A gente tem que perseguir sem cessar. Arrependimento, temor de Deus, né? Se a gente não... Hoje, em tempo como esse, se a gente não buscar isso, nós seremos loucos. Loucos, a gente não sabe. Em breve, nós seremos caçados por amor da nossa fé. E como é que a gente vai responder a isso? Se a gente não está fundamentado naquilo que é a pessoa de Jesus. Como Jesus agiria nessa situação? Como Jesus faria? A gente tem que perseguir isso na nossa vida pessoal e na nossa vida na igreja. João 15, de 1 a 17, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. É curioso que a gente muitas vezes vem para Jesus, né, e diz assim, o negócio apertou depois que eu vim para Jesus.
Isso aqui não acontecia e agora acontece. Porque Jesus, você sabe que o agricultor, né, Israel era um povo agrícola, e ainda é um povo agrícola. Hoje, agrícola / tecnologia, mas ainda é um povo agrícola. E todo agricultor, antes de semear, ele limpa a terra. E ele cuida da sua produção, das árvores. E a gente sabe que para haver mais fruto tem que haver poda. Então, se você vem para Jesus, ele limpa tudo. Tudo que estiver desalinhado, pode esperar, ele vai passar a régua. Porque Jesus não constrói em cima de escombros. Ele tira os escombros e faz tudo novo. É diferente do jarro do oleiro. O jarro do oleiro, ele se transforma em argila de novo. A água da vida amolece ele e ele pode ser refeito. O escombro é o que sobrou daquilo que nunca devia ter existido. Aí Jesus vai lá e limpa. E você fica, ai meu Deus, eu tinha esse emprego, não tenho mais. Eu tinha isso, não tenho mais. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Se você esperar e confiar, você verá a glória dele. Porque não há pai que queira sonegar nada a um filho. Ele só tira aquilo que é inoportuno para dar aquilo que é perfeito. Então, a poda, ela tem que existir, porque senão nós temos uma tendência a nos acomodar. Tá bom, a gente fica. A gente fica. É normal. Quando a coisa está muito boazinha, a gente fica naquele cantinho e aí faz um acordo com o diabo e diz assim, eu não mexo com você, você não mexe comigo, está tudo certo. Só que no reino espiritual não é assim. Ou você avança, ou você não permanece. Porque o milagre de ontem não dá conta da sua vida de hoje. Quantos milagres o povo de Israel viu no deserto? Coisas extraordinárias. Quantos saíram do deserto em retidão? 2. Então, assim, esse amor e essa poda, Deus faz por amor de nós. Se não houver poda, a gente apostata da fé. Essa é a nossa natureza caída e Jesus não quer nos perder. Aí ele diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei. Quer dizer que eu posso ser limpo um dia, mas se eu não permanecer, eu estou fora. Essa história de uma vez salvo, salvo para sempre, isso é mentira do diabo. Porque o Senhor diz que aquele que permanecer até o fim, receberá a coroa da vida. É muito bom, eu recebo Jesus hoje, peco, na hora de morrer me arrependo se der tempo e vou para o céu. Jesus é menino. Jesus não sonda o coração. Então você uma vez é limpo, mas você tem que permanecer limpo. Você não tomou banho só quando nasceu? Você tem que tomar banho todo dia. Se você passar 2 dias sem tomar banho, você já fede. Espiritualmente é a mesma coisa. Você é limpo pelo Senhor no dia que você disse, eu quero Jesus, eu quero esse amor, eu quero viver debaixo de quem você é, dos propósitos que você tem. Mas se você não alimenta isso, se você não está sendo banhado por esse amor e por essa palavra que é amor, você facilmente vai se perder. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Nada do que nós fazemos, nem na nossa vida normal, o levantar, o deitar, nada disso vem de nós. Porque se Jesus quiser, ele corta o fio de prata e já era, acabou. Então, nada, se a gente não tiver enxertado nele, nada a gente pode fazer. E ele diz, como o ramo não produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Quando a gente permanece no Senhor, a gente aprende a pedir certo. E é por isso que a gente é ouvido. Porque a gente não pede aquilo que está desalinhado com a palavra. Não tem como você se alimentar de uma coisa e sair algo diferente de você. Então, o Senhor, Ele já deu o bizu. Muitas vezes vocês não recebem porque pedem, e pedem mal, pedem para vocês mesmos. Veja que o amor de Jesus e o reino espiritual, ele é sempre, não é só multigeracional, ele é para muitos. Não há nada que nós passemos nas nossas vidas pessoais que, recebendo vitória, isso não sirva para alimentar outros. Porque Deus é um Deus de multidões de pessoas. Ele não é egocêntrico nele mesmo. Até quando ele faz um milagre, nunca é só para você. Esse milagre, ele sempre alcança seu vizinho, alcança seu amigo, que sabe da dor que você tem passado. Essa é a natureza dele é dar, porque ele é amor. E o amor, ele dá, é intencional nele, ele se entrega. Aí ele vem. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amor tem uma rima que o mundo odeia. Que não é uma rima vocal, mas é uma rima celestial. Amor é igual a obediência. Jesus amou o Pai e amou o mundo de tal maneira que obedeceu quando a vontade dele era correr. Não há nada que agrade mais um pai em um filho do que a obediência. Não há palavras, presentes, títulos, sucesso, nada disso é igual à obediência. E com Deus funciona do mesmo jeito. E a maior expressão do nosso amor a Deus é obedecer. Não foi fácil para Jesus obedecer. Jesus suou sangue. Como médico, eu posso dizer que isso é uma reação de estresse extremo. Tem um nome que eu esqueci agora. De vez em quando eu estou pecando, pecando. Se eu pecar, acho que é pior do que isso, muito. Eu estou pregando, começa a acontecer isso, mas vai passar. Tem um nomezinho médico, que eu não me lembro agora o termo, mas é um nível de estresse tão grande que há uma vasodilatação dos vasos pequenos da pele e a pessoa literalmente sua sangue. Isso é uma reação que acontece. Então, para você ver que Jesus, ele não estava tranquilo, ele estava com medo. Mas o verdadeiro amor lançou fora todo o medo. Entende? O verdadeiro amor lançou fora todo o medo. Por quê? Porque ele obedeceu até a morte. Hematidrose, né? Hematidrose. Tá lá, depois vocês leem.
tudo que Jesus passou, ele passou como homem, para provar que nós podemos passar também e ser vencedores. Mas ele fez isso por quê? Porque ele precisava provar para os homens que ele era Deus, porque ele ia ressuscitar no terceiro dia, ele já sabia? Não. Ele fez isso por amor ao Pai. E por amor àqueles que o Senhor entregou a ele. Esse é o poder do amor. A libertação que um amor genuíno, incondicional, ela faz na vida de uma pessoa é tão maior do que a gente pode imaginar. É por isso que Satanás usa tantas coisas para nos irritar na vida diária, para que a gente crie desafetos com as pessoas, na igreja. A gente começa a julgar, começa a ser legalista, porque é um poder que ele não pode experimentar. Eu contei aos casais que fizeram o último discipulado com a gente. Esse foi um testemunho real, tem nome, tem endereço, mas eu não me lembro agora. Essa senhora era crente valendo mesmo, crente raiz, uma americana. E o marido começou a ficar muito irritado com ela, né? Como a gente ouve, fanática, só quer ver na igreja, parará, e tudo mais. E começou a proibir ela de ir para a igreja. Ela muito doce, muito assim, mas ela não abria a mão da presença de ir para a igreja. E um dia ela foi para a igreja, e onde eles moravam, tinha muita neve. É real esse testemunho. Esse homem hoje é um pastor, esqueci o nome dele. E ele ficou muito irritado com ela. Já vi um ambiente péssimo em casa. E ele trancou a porta e deixou ela a noite toda do lado de fora. Bom, as feministas já iam danar um processo, ia dizer abuso, ia logo para Maria da Penha, com certeza, né? Abuso emocional, abuso não sei o quê. Só que o amor de Jesus está aqui. E aquela mulher amou Jesus de uma maneira tão intensa. Quando ele abriu a porta de manhã, ela estava na soleira, aconchegada, ela passou, se arranjou como pôde na soleira da porta. Quando ele botou o pé para sair, para trabalhar, ela disse, bom dia, meu filho. Vai sair sem café? Eu vou fazer o seu café. O homem ficou estartalado olhando para ela. Ficou estartalado. Como você? Eu lhe trato do jeito que eu lhe trato e você me trata assim. Eu não lhe entendo. E caiu de joelhos chorando. Eu não entendo como você pode reagir desse jeito. Eu só tenho lhe maltratado. Gente, eu digo a você, eu, Sandra, diante de vocês, eu confesso que eu não teria essa reação. Eu não cheguei nesse nível. Mas se a minha irmã chegou, eu posso chegar. Sabe o que aconteceu? O amor daquela mulher ao Senhor cobriu a multidão de pecados daquele homem. Aquele homem caiu de joelhos. Foi para a igreja, porque disse que queria entender que amor é esse, que ele não compreendia. E esse homem se converteu e hoje ele é pastor. Isso foi um confronto para mim. Né? Eu já tive um narizinho bem mais empinado, bem mais cabelo na venta. Né? Mas Jesus já me tratou de muita coisa. Mas a gente vê o poder de uma serva que ama a Jesus incondicionalmente, porque na carne não dá para amar um homem desse assim. E os casais ficaram assim, olhando para mim. Eu digo, gente, esse tem que ser o nosso alvo. É essa a igreja que arrebata o povo na rua. É essa manifestação que a gente só consegue se a gente for na fonte do amor. Porque esse amorzinho mundano que a gente sente, que é enquanto estiver bom para mim eu fico, quando não estiver eu te solto, esse não dá para o gasto. Não é amar até a morte de mim, a morte de quem eu sou, a morte dos meus direitos. Porque onde entra o meu direito, a misericórdia cai fora. Vocês entendem que o nível de amor que Jesus está falando é um nível de amor que a igreja, e principalmente a igreja pós-moderna, não consegue alcançar. Uma igreja humanista, uma igreja que prega que você tem que buscar
a sua felicidade, porque é isso que Deus quer. Não. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Trate o outro como você quer ser tratado, apesar dele não merecer. Porque nenhum de nós merecíamos estar sentado nessas cadeiras aqui. Se você olhar direitinho, cascavilhar lá atrás, nem eu podia estar pregando. Mas é o amor dele. É desse amor que Deus fala, que tem que ser pregado em Samaria, Judeia, até os confins da terra. E ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Veja que ele fala primeiro que porque ele guarda os mandamentos do Pai, ele permanece no amor. Porque ele obedece, ele permanece no amor. Não existe amor sem obediência. Amor sem obediência é cascata, sabe? É aquele negocinho que o carinha fica ali. Mas na hora de dar testemunho, corre. Cascata. A igreja de Cristo tem cascateado em cima do sacrifício de Jesus. É mole? O nosso testemunho tem sido vão muitas vezes. Muitas vezes, não são poucas aqui. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Eu fico imaginando a alegria dessa mulher. Quando o marido, depois de tanta humilhação, quando o marido se entregou a Jesus, e porque Jesus faz muito mais do que pedimos ou pensamos, ela ainda deu a ele um pastor. Oh, meu Deus! Eu digo, eu não passei por maltrato, não, mas eu orei muito por esse homem. Eu só queria que ele fosse convertido. Né? Um homem que não podia ouvir falar em Jesus, que ficava assim, não virava a cara por respeito a mim, mas travava. Aí Deus vai dizer assim, ó, vou te fazer uma surpresa. Vou te dar um pastor de quebra para tu ver quem eu sou. Oh, glória! É! Fidelidade. Fidelidade à palavra dele, porque ele é fiel. E eu não abri mão do amor, não, viu? Não abri mão, não. Do amor dele. De Jesus eu não abri mão. Ainda que fosse pressionada por um curto período de tempo. Mas não abri. E Deus disse, porque você não me negou, eu vou lhe dar um homem convertido. Aí eu muito feliz, achando que era só isso, o homem vai me dar um pastor. Oh, glória! Oh, o céu não é real. É verdade, Pai. Amém, Jesus. Não há estrelas no céu. Amém, Senhor. Andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde valor. Se isso não for amor. Amém, Jesus. É verdade, Senhor. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Um amigo, ele não nos sonega nada. Um amigo de verdade, ele não esconde o jogo.
Ele não esconde onde tem água, onde tem pão. Jesus entregou tudo, fez tudo. E aí ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Veja, nenhum de nós está aqui porque a gente é bonzinho. Todos nós que dissemos ao Senhor, eis-me aqui, a gente foi escolhido primeiro. Eu achava crente gente muito chata, porque eu tinha um crente que era da Batista, e ficava ali, nhen. Foi o primeiro crente da minha família, que orou por todos nós e hoje está na glória. Mas eu tenho certeza que o fato de eu estar aqui hoje tem a ver com ele. Então, eu não tinha mérito nenhum. O que eu tinha na minha vida era sede e fome de justiça. Isso eu tinha muito. Temor de Deus também tinha. Sempre procurava ser uma filha obediente. Amava meus pais muito, profundamente. Mas isso não dá conta da salvação de ninguém. Porque só existe um bom. E um dia, eu também não fui tão boa assim. Mas ele me amou e ele me quis, assim como quis cada um de nós. Então, nós não estamos aqui porque nós o escolhemos, ele nos escolheu. E isso coloca sobre nós uma responsabilidade muito grande. Porque o nosso predestino é o Senhor. Essa foi a escolha dele, nos predestinar a ele. Todo ser vivo, todo homem e toda mulher que nascem nessa terra estão predestinados à salvação. Há um predestino. O predestino é Jesus dizer, eu te quero, mas eu aceito ou não. A escolha dele. Mas se estamos aqui, é porque dissemos sim. E ele disse, eu escolhi vocês primeiro. Eu não sei vocês, mas em mim isso dá um peso, uma responsa, sabe? Podia ter sido outra pessoa, mas ele me quis. E ele me quis desde o ventre da minha mãe, como quis cada um de nós. Ele nos escolheu quando a gente era substância informe. Gente, a gente lê a palavra de Deus e a gente parece que não entra a revelação. Eu era nada, eu era um ponto. Aqui, Érica, que não me deixa mentir, minha obstetra, enfermeira, obstetra, enfermeira. Quando a gente descobre que está grávido, nem visível é. É uma bola microscópica. Mas já é você, já é quem você vai se tornar. Todos os seus dias estão escritos e ele já lhe escolheu. Isso não é assombroso. Isso não é assombroso. E assim, descobri, como descobriram recentemente, que não é o espermatozoide mais forte que chega, mas é o escolhido que chega. Minha gente, isso tem que ser cura para toda a depressão, pânico, o quê? Não foi o espermatozoide mais forte que penetrou naquele óvulo. Foi o escolhido. O óvulo escolhe aquele espermatozoide e os demais dão ré, diminuem a velocidade para que aquele chegue. Eu já disse isso aqui. Então, você não é obra do acaso. Você não é uma coisa fortuita que aconteceu. A cor do seu cabelo, a cor da sua pele, o formato da sua unha, o tamanho, a sua altura. Nada disso é fruto do acaso. Houve uma escolha. E tudo que Deus faz é bom. E ele olhou para a gente e disse, é muito bom. Porque foi por amor. Então, não há como a gente ser negligente com essa escolha, quando a gente começa a penetrar nas verdades eternas do Senhor. Ele disse, João, aí ele termina dizendo, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Por quê? Porque a gente pode dar frutos que não permanecem. Não é só dar fruto, mas frutos que permaneçam. Então, não é de qualquer jeito.
não é servir de qualquer jeito, não é amar de qualquer jeito. É de modo que permaneça. É uma palavra tão pequena, no meio de uma frase tão grande, mas que dá o sentido a tudo que ele está falando. A fim de que tudo quando pedirdes ao Pai, em meu nome, ele volta a dizer, ele vulo conceda. Isto vos mando. Ele reitera, que vos ameis uns aos outros. João, o discípulo amado de Jesus, ele foi muito enfático com relação à eficácia do nosso clamor junto ao Pai, quando descreveu as condicionantes à resposta às nossas orações. Então, nesse trecho do capítulo de João, que eu acabei de ler, João 15, de 1 a 17, para sermos respondidos, necessitamos. Ele diz, se permanecer no Senhor, se guardarmos e obedecermos os seus mandamentos, se dermos frutos que permaneçam, se amarmos uns aos outros, as nossas orações serão respondidas. Antes do Getsemane, Jesus, em João 17, 1, 26, ele fez a oração sacerdotal. E, geralmente, Jesus sabia que ia morrer. E antes de morrer, qualquer pessoa que sabe que vai morrer, ela fala o que é essencial. Ela chama os seus, se ela souber, os servos que sabem, você viu Jacó, né? Deu a bênção aos filhos, Abraão deu a bênção aos filhos. Você, na hora que você sabe que vai partir, você sempre chama os seus para perto e diz o que é essencial. A gente não perde tempo. É engraçado como durante a vida a gente perde tempo com tanta tolice, se aborrece com tanta coisa, se desgasta com tudo. Mas quando você vê que o negócio vai findar, você se agarra com aquilo que importa. Eu acho engraçado. O pai do Gustavo, ele era uma figura, sabe? Desse tamanho, branco, parecia um leite. O bicho era mal-humorado, mal-humorado, mal-humorado. A gente descobriu isso depois que isso era depressão. Ele perdeu a mãe aos 9 anos de idade e a gente só foi descobrir depois dele já, né? Praticamente idoso, que aquele mau humor tinha um coração enorme, mas era aquela pessoa. Mas quando ficou perto, ele ia embora. Ele teve Alzheimer. Ele virou o homem mais beijoqueiro da face dessa terra. Toda a ciumeira dele, da minha sogra, que tinha ciúme até dos filhos. É um apego que ele tinha a ela. Era, como é que ele chamava? Era, minha querida. Era dia e noite, minha querida. Era beijo para cá, beijo para lá. Por quê? Porque perto da gente encerrar aqui a caminhada, só fica o que importa. E eles tinham um depósito de amor uns com os outros, apesar de... E eu acho engraçado que hoje minha sogra fala, ela nem menciona os mau humor dele. Só ficou o que era bom. Porque são os frutos que permanecem. E a gente não tem que esperar que o tempo se finde aqui para começar a viver um estilo de vida que glorifica o amor que Jesus teve por mim e por você e que ele manifestou na cruz. Então, antes do Getsemane, quando ele foi para o Getsemane com os discípulos, né, não eram apóstolos ainda, com os discípulos, ele deu as seguintes instruções. Está lá em João 17, 1, 26. Foi no Getsemane que Judas levou, né, os mandatários dos fariseus, né, dos religiosos da época, para prenderem Jesus. E ele diz assim, tendo Jesus falado estas coisas, as coisas anteriores, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que deste. E a vida eterna é esta. A vida eterna é esta,
Isso é o que manifesta a vida eterna. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste neste mundo. Eram teus, porque tudo é do Pai. Tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem, agora que conheceram Jesus, o Deus encarnado, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Aí Jesus diz uma coisa que chama muito a atenção. É por estes que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja, quando a gente está na igreja, a gente fica muito tempo na igreja, como eu fiquei, e eu achava uma tolice eu ter que confessar Jesus lá na frente. Porque a gente chega com muitos vícios do mundo, no achismo, não conhece a palavra e fica assim, mas eu tenho Jesus no meu coração. Eu já entreguei a minha vida a Jesus. Mas a palavra diz que aqueles que o confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. E Jesus está dizendo, eu não rogo pelo mundo, porque o mundo jaz no maligno. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Mas eu rogo pelos que são meus. Pelos que são meus, eu me responsabilizo. É por isso que você tem que ir lá na frente e dizer, eu aceito, sim, eu quero, porque aí você tem um advogado fiel, como diz a música. Você tem um advogado que está à direita do Pai, intercede por você. Jesus não diz que roga pelo mundo, não. Ele roga pelos que são dele, pelos que quiseram ele, porque não existe um reino intermediário. Ou você é céu, ou você é inferno, ou você é dele, ou você é do diabo. E ele não vai rogar mais pelos que são do diabo, convictos no inferno. Ele vai rogar pelos que são dele, porque pelos dele ele se responsabiliza. Entendem que nada que está na palavra é eventual, é perdido. Por isso que Apocalipse, lá no finalzinho, o Senhor diz, aquele que acrescentar ou tirar, seja anátema, porque tudo que está ali é exatamente o que é. Deus quer dizer aquilo que ele diz. Não é figura de língua, é aquilo do jeito que ele fala. A gente tem um nome escrito numa pedra branca que a gente vai conhecer naquele dia. Todos nós aqui nascemos, recebemos um nome na terra, mas a gente tem um nome no céu que está escrito numa pedra de absolvição. Oh, glória! E foi por amor. Eu imagino essa pedra como marcador da mesa, sabe? A gente aqui na terra, quando vai dar um jantar chique, né? Eu fui com 2 jantares, assim, tinha meu nome lá no negócio. Pois tem o seu nome e o meu nome na mesa do Cordeiro, uma pedra branca que diz eles são inocentes, está com o meu nome e o seu nome. Resta saber se os nossos frutos vão permanecer o suficiente para a gente tomar lugar à mesa. Porque o nome está lá. Ele diz, é por esses que eu rogo. Não rogo pelo mundo. Gente, eu tinha lido isso tantas vezes, eu nunca tinha prestado atenção. Jesus disse, eu não rogo pelo mundo, não. Eu rogo pelos que são meus. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Aí está o desejo. João 17, 21. Para que eles sejam um, assim como nós. Gente, a gente tem sido um. A gente tem sido um na nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com as pessoas mais íntimas do nosso relacionamento.
A gente tem sido um na igreja. Quando a gente trabalha nas coisas, e o amigo afia o amigo, e às vezes é difícil, a gente tem sido um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Ele repete exatamente o que está no capítulo 15. Quando uma coisa repete muito na Bíblia, é porque Jesus quer dar ênfase. É porque ele sabe o quanto é difícil, e ele tem que ficar ali, ó, repetindo, até que aquilo seja rema e entre em nós, né? Mas agora vou para junto de ti, e isto falo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Quem já não experimentou ódio por amor a Jesus? Eu ontem mesmo, eu tenho uma amiga que mora fora, colega de turma, que mora na Escócia, que é uma amiga muito querida, eu já tenho 36 anos de formada, vou fazer agora em julho, mais 6 de faculdade, são 42 anos de amizade. E era o nosso grupinho de 5. Todo ano que ela vem da Escócia, a gente se reúne. Desde o ano passado, do meio do ano passado, que elas me excluem, as outras. E eu tenho certeza que é porque descobriram que eu estou no pastorado, que eu, sabe? É uma coisa impressionante, nunca fiz nada, sirvo a todas. Mas fui excluída, completamente excluída do nosso grupinho. Quem não foi odiado ainda? Quem não foi excluído? E eu só peço, Jesus, vem e te revela. Todo mundo com os casamentos detonados, separados. Filhos com problemas muito sérios. As doutoras. Entende? Quem não foi perseguido? Quem não é excluído? Meu irmão, se você não está passando nada, se ninguém tem lhe odiado, reveja a confissão da sua fé. Porque se você transita em todos os lugares, sem oposição, vá para Deus. Tem alguma coisa errada? Porque há uma marca em nós que grita, nós não somos do mundo. Se você está sendo aceito em todos os lugares, sem restrição nenhuma, vá para Jesus. Alguma coisa está errada com o seu cristianismo. Essa é uma besteira, junto das outras coisas que eu já passei, sabe? É uma tolice. Eu fico, assim, triste, porque é uma amizade de 30 e tantos anos. Já foi tão engraçado que ano passado, quando ela veio, eu sempre tenho o hábito de, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, eu pego minha mãezinha, né, que está com 91, quase 92, para dar uma voltinha com ela, tomar um café. Chego eu lá na cafeteria, lá em Casa Forte, que essa amiga minha, a mãe mora em Casa Forte, quando vem. E aí, quando eu entro, quem estão lá? As 4. Eu não sabia onde botar minha cara. Eu fiquei, acho que, mais constrangida do que elas. A minha amiga neutra, né, porque, afinal de contas, foi convidada, essa íntima. E aí eu disse, gente, que bom ver vocês, fiquem à vontade, eu vou sentar aqui com a mamãe. Não, senta aqui. E eu fiz de conta que não estava notando, estava tudo bem, beleza. Aí fizeram uma festa com a mamãe, porque todas comeram na minha casa várias vezes e dormiram na minha casa várias vezes. Então, nunca mais te vi, Naya. Fizeram aquela festa e eu fiz que não notei e fui embora. Mas foi constrangedor. Entende? E você fica assim, é como se um caminhão lhe atropelasse pelas costas e você não sabe o que você fez. Eu não fiz nada, eu só existo e amo Jesus. Pronto. Então, se você existe e ama Jesus, e as pessoas veem que você ama Jesus, e se a sua vida dá testemunho de Jesus, saiba que a exclusão virá. Então, mas o amor dele não me faz odiar. Eu fico triste, porque eu tenho tantas boas memórias, sabe? Mas eu peço a Jesus para olhar para essas pessoas com a lente dele, com os olhos dele. Esse foi um bizu que o Espírito Santo me deu. Ele disse assim, minha filha, quando tiver muito difícil de você amar
pessoas, principalmente as próximas, peça a mim para ver com os meus olhos. Tem funcionado. E aí vem uma compaixão. É como se Jesus botasse o meu olhar nas misérias do outro. E eu consigo ver por que aquela atitude é daquele jeito. E aí, em vez de indignação, vem intercessão. Entende? Isso é amor. Em vez de você dar a resposta, você ama intercedendo, porque você só pode interceder se amar. A intercessão é um ato de amor genuíno, porque ela é no oculto, ninguém sabe. Mas aquele que vê todas as coisas em oculto, ele sabe. E ele te dá respostas de oração quando você menos espera, com os difíceis, porque você ama através da obediência. Ore pelos seus inimigos. Vou repetir, gente, eu já me perdi onde eu estava aqui, mas eu vou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como você tem uma vida, um estilo de vida em santidade sem a palavra. Se você não lê a palavra com regularidade, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem ministro, não tem diácono, não tem ministro de louvor que manifeste Jesus. Porque a nossa carne, ela tende sempre por mal, para o julgamento, para o legalismo. A gente tem uma coisa da egolatria, que é a maior guerra nossa espiritual é contra nós mesmos. É contra essa necessidade de autopreservação, de ser visto, de ser reconhecido, de ser aceito. Essa é a maior guerra. Mas quando o amor de Jesus, ele entra e diz, eu te aceitei. Do jeito que você é, do jeito que você era. A gente nunca aceita Jesus e permanece do jeito que era. É impossível. Se uma pessoa tem Jesus e continua com a velha vida em todos os aspectos, essa não recebeu. Porque o amor dele constrange. Você fica sem graça. Você fica sem jeito. Se você recebia um troco a mais e botava no bolso, achando que o dono do estabelecimento sempre foi muito careiro e ganhou as suas custas, que é muito justo você botar no bolso, você não consegue fazer isso. Porque dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A justiça dele não é a justiça desse mundo. Você começa a andar num outro nível. E você não consegue. Então, se o cabo é ladrão, continua ladrão. Se o cabo é mentiroso, continua mentiroso. Se o cara vive na pornografia, continua na pornografia. Jesus não entrou. Porque ele tira a mentira, aí no outro dia ele tira a pornografia, aí no outro dia ele vai santificando, porque esse é o processo. Né? É essa obediência, é esse amor que nega a nós mesmos. Às vezes, quando eu tenho reações da velha mulher, eu digo, mas Jesus, isso ainda está aqui. Eu ainda sinto isso desse jeito. Então, eu preciso lavar mais, eu preciso orar mais, eu preciso entrar mais. Mas a gente tem que passar em revista. O nosso amor pelo Senhor faz com que a gente não fique conformado com as nossas reações, com as vãs tradições que herdamos dos nossos pais. Jesus não está nem quico, porque a sua família foi assim a vida inteira. E quico, como diziam as minhas filhas. A nossa herança é outra, é inacessível. Né? É outro nível, gente. O DNA mudou. O DNA mudou. Experimente pisar na jaca. O cara não vai chamar nem seu nome, vai dizer, ó, o irmão. Porque quando a gente vem para Jesus, a gente perde o nome. A gente recebe a identidade dele. E todo mundo, ó, de olho. Não pense que você está passando e ninguém está lhe observando, não. As pessoas estão medindo cada atitude sua para ver se é compatível com Deus que você professa.
Nós temos um nome que está acima de todo nome, que se tornou o nosso sobrenome. É a irmã, é a crente. Olha, os crentes, as piores funcionárias que eu tive na minha casa se diziam crente. Se diziam. Gustavo mesmo odiava quando o cara dizia que era crente para ele contratar, ele já estava assim. Por quê? Porque era um povo que vivia de aparência e dava um péssimo testemunho no trabalho. Isso não é amor ao Senhor. Isso é religiosidade. Religião é demônio de igreja. Isso não é amor a Jesus. Porque quando a gente ama, a coisa que a gente mais tem medo e mais a gente zela é para não magoar o coração de quem a gente ama. É não magoar o coração de quem a gente ama. Se apaixonou, está apaixonadinho, louco por alguém ou louca por alguém, você não faz, você fica medindo as suas atitudes para não machucar e não desagradar aquela pessoa. Por que é que o amor da gente por Deus não é nesse nível? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que também sejam santificados na verdade. Jesus precisava ser moído, precisava passar por tudo aquilo, para como homem, para que pudesse dizer, olha, eu não usei da minha deidade, eu não resisti, porque a palavra diz que Jesus foi tentado em tudo. Se ele foi tentado em tudo, ele foi tentado na área sexual, ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado em se exaltar, ele foi tentado. A palavra diz que ele foi tentado, mas não pecou. E ele resistiu como homem. Ele não resistiu na atribuição dele de Deus. Se ele tivesse usado a atribuição dele de Deus, ele não tinha morrido na cruz. Podiam cortar ele todinho, fazer picadinho dele, e ele não morria, porque ele é eterno. Podiam furar ao lado, furar em cima, furar embaixo. Ele ia ficar feito um homem biônico. Vá, fure mais. Fure mais. Não. Ele passou como homem e venceu. E se ele passou por amor. E se o amor de Deus foi suficiente para ele passar por tudo aquilo e vencer, vai ser suficiente para mim e para você. Para passar por tudo aquilo que a gente tem passado e que ainda vai passar. Que ainda não estamos no ápice do sofrimento, não, gente. Não é hora de chiar, não. Que o negócio ainda não apertou. Vocês ainda não passaram, não sofreram até a morte. A gente não passou ainda, não. A gente está começando. Mas há um penhor que diz assim, eu venci. Todas as pessoas que têm experiências de morte, que voltam, todas elas que tiveram experiência de arrebatamento dizem, eu não queria voltar. Eu amo meu marido, eu amo meus filhos, eu amo meus netos. Mas eu disse, Jesus, me deixa aqui, que é bom demais. Todas as pessoas, todos os testemunhos que eu ouvi de gente que parou, que teve não sei quanto tempo de parada, que estava e que voltou, são unânimes. Parece até que conversaram, dão o mesmo testemunho. Então, Jesus foi garantir isso para mim e para você. Foi garantir isso para todos aqueles que o amarem até a morte. A morte de quem? A morte de mim. Hoje a gente não precisa ir para a cruz, a gente precisa crucificar isso aqui, ó. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Sobre nós, ele estava falando de nós, que viríamos a crer nele por intermédio da palavra dele, a fim de que todos sejam um. Aí ele volta na história da unidade. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo não vai ler o evangelho, não vai entrar aqui pelo menos de primeira, para ouvir uma pregação. O mundo vai ler a unidade da igreja.
Jesus é muito categórico nisso. Para que eles venham a crer que tu me enviaste. E ele diz que a vida eterna é crer em Deus e crer que Jesus foi enviado. Então, a gente só vai levar a vida eterna aos nossos irmãos se eles olharem para os nossos relacionamentos dentro e fora da igreja e virem unidade. A igreja está muito preocupada com isso, com membros, com isso, com aquilo, com... Jesus está dizendo, ei, não é nada disso. Arrume a casa, andem como se fossem um só rebanho, um só pastor, um só batismo. Arrume a sua casa, porque quem não domina a sua casa não pode dominar coisa nenhuma. Pastora Ilma teve um tempo com as pastoras, no sábado de manhã. Ela disse, cuidem-se, cuidem das suas casas, cuidem dos seus maridos, cuidem dos seus filhos e cuidem da saúde. Porque a gente está muito acostumado a querer trocar, sabe? Atividade por intimidade com Deus. Não funciona. É burnout, é depressão, é os filhos que não querem saber de igreja. Muitos filhos de pastores se perdem, não querem saber de igreja. Por quê? Porque o olhar estava na obra. A minha maior obra é garantir os meus para Jesus. É amá-los como Jesus amou. Ainda que estejam desviados. Ainda que ainda não conheçam o Senhor. Mas um dia conhecerão, porque toda semente só dá segundo a sua espécie. Se eu plantei, eu vou colher. Glória a Deus. Deus não mente. Oh! Ah, pastora, mas eu tive uma vida que eu não ligava para isso, eu não plantei isso. Meu filho, aguente firme a colheita equivocada, porque ela leva um tempo. Você semeou, algumas sementes, elas eclodem mais na frente. E você vai colher todas elas, porque a lei da semeadura é universal para bons e para maus. Mas vai chegar um momento em que você vai começar a colher da sua boa semente. Porque há uma promessa. Aqueles que vierem a mim, eu não os jogarei fora. Então, aguente o tempo da prensa. Aguente o tempo da colheita equivocada. E vai chegar um momento que você vai começar a colher da boa semeadura. Porque enquanto Jesus não disser que acabou, não acabou. A última palavra é dele. A gente vê gente de PCC, de não sei o que, de bababá, se converter e se tornar pastor. Por que o povo da minha casa não pode se converter? Por que o meu filho que está nas drogas não pode se converter? Por que meu filho que está envolvido com homossexualismo não pode se converter? Pode. Pode. Assim que esse amor que constrange, porque é o amor de Jesus. Eu estava ali cantando, tem fogo nos olhos, parece que eu estava dançando com ele. E eu sempre me emociono, porque eu fico louvando e pensando, meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Esse fogo que queima a gente por dentro, que dá vontade da gente dançar com você, sabendo que a gente está sendo levado para um lugar bom, para um lugar de glória, para um lugar de destino, para um lugar de esperança. A gente começa a trazer à mente o que dá esperança, o amor de Jesus. Começa a nos trazer à mente o que dá esperança. Gente, se a gente olhar, eu pelo menos, estou falando de mim, se eu olhar as situações que eu estou vivendo hoje, eu afundo. Mas eu aprendi a andar sobre as águas. Não há outro modo de você servir a Deus nesse mundo se não for andando sobre as águas. Se você valorizar todas as circunstâncias, você vai afundar. E você vai afogar. E você vai apostatar da fé. E você vai negar Jesus com cara dura. E vão perguntar a você, tu não era irmão, vivia dentro de igreja? Mas quando um olhar e o olhar se encontram, sabe? Sabe aquele olhar quando a gente está na época da paquera? Né? Agora olha direto. Quando você está na época da paquera, que você fica assim, não sabe se olha,
Aí quando olha aquele negócio, encontra assim e dá match, como o povo diz. Como o povo diz nos Estados Unidos, dá match. Você olha assim e sabe, rapaz, é esse. É assim que a gente tem que olhar para Jesus. Tem que dar match. Sabe? Tem que dar paixão, olhar assim no olho dele e dizer, eita, mas tu é demais mesmo. Eu não esperava que você fosse tão lindo assim. Ah, Senhor. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade. A unidade, ela precisa ser aperfeiçoada. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. E Jesus repete reiteradas vezes a importância da unidade como evidência do amor cristão. Temos clamado pela salvação das vidas, mas como está a nossa unidade? Em casa, na família, como um todo, na igreja. É uma coisa meio clichê, mas é fundamental do ponto de vista espiritual. Suportar uns aos outros em amor, considerar o outro superior a si mesmo, são evidências da nossa unidade em Cristo. Não exercer a nossa justiça diante dos homens, a fim de ser visto por eles também. Mateus 5:43 fala assim, do amor ao próximo. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Quer dizer que a gente só se torna filho quando a gente ama com esse amor que ora pelo inimigo. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque me amardes os que vos amam, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste. Quer dizer que a nossa perfeição está em amar com o amor de Jesus, né? É difícil de praticar, mas não é impossível. Unidade não é uniformidade, mas fala de humildade. A gente tem várias igrejas com vários tipos de chamada. A nossa igreja tem uma chamada de guerra, uma chamada de território, uma chamada de converter crente. Perdão, mas é verdade. Quando eu digo converter crente, gente, não é nenhuma arrogância, é de insistir nas verdades eternas, porque está muito banalizado o crente. Satanás também é crente, ele crê em Deus, mas ele não obedece. Né? Unidade não é subserviência, mas ela é pautada na verdade. Unidade não é bajulação, mas é honra. Unidade não é idolatria ao outro, mas sim o amigo que afia o amigo e permanece. Jesus foi humilde. Ele lavou os pés dos discípulos, inclusive de Judas, já sabendo que ia ser traído. Acumulou brasas vivas na cabeça do bichinho. Jesus já sabia que ele era o traidor, mas ainda assim ele lavou os pés dele. Jesus falou a verdade quando foi questionado pelas autoridades. Ele não foi subserviente, o negócio vai apertar para mim, eu vou... Não, ele disse, eu sou o que eu disse que sou. Eu já disse, vocês não creram, mas eu já disse. Sem desrespeitar, sem bater, sem nada. Ele só não foi subserviente, porque quantas vezes a gente é acochado por alguém que tem poder, de aspas, sobre as nossas vidas, e a gente dá uma ré, que a gente é crente, mas nem tão crente assim. Eu não sou crente a ponto de perder aqui o que eu preciso.
né? Jesus não se preocupou com isso. Jesus falou a verdade quando foi questionado pelas autoridades. Jesus reconheceu a fé do centurião romano. Quando eu digo que unidade não é bajulação, mas é honra. Jesus reconheceu a fé do centurião romano que foi interceder pelo servo. Ele disse, eu não encontrei em Israel todo, era um centurião romano. Mas ele falou a verdade, ele não bajulou. Ele disse, eu não encontrei em Israel, no meu povo, uma fé como a sua. Porque ele disse, eu estou sujeito à autoridade e quando eu digo vai, vai, fica, fica, eu sei que basta uma palavra sua e ele vai ser curado. Né? Jesus não tinha idolatria pela relação que ele tinha com Pedro, porque ele admoestou Pedro quando ele disse que de modo nenhum Jesus seria crucificado. Jesus era íntimo de Pedro. Pedro, Tiago e João no barquinho. Né? Jesus era um dos 3 mais chegados. Ele contava algumas coisas para os 12, mas só poucas coisas para 3. Mas quando Pedro quis dizer, não, isso de modo nenhum, ele disse, aparta-te de mim, Satanás. Imagina quantos amigos iam ficar se eu dissesse uma coisa dessa. Aparta-te de mim, Satanás. Porque ele falou a verdade. Ele amava tanto Pedro que ele precisava expurgar de Pedro esse resto, sabe, de humanismo que tinha nele. Inclusive, a idolatria de Pedro por Jesus, porque o Senhor sempre apontava para o Pai, nunca apontava para ele. Né? E Jesus, por último, e é uma coisa que eu acho tremendo, ele disse uma coisa que fala muito desse amor dele para a unidade. Quando orardes, né, se tranca no secreto e orem assim, Pai nosso, Pai meu, Pai seu, nós temos o mesmo Pai. Né? E esse amor de Jesus, ele está expresso em 1 Coríntios 13, principalmente de 4 a 13, quando ele diz, esse é o amor que a igreja tem que perseguir. Esse é o amor que eu, Sandra, tenho que perseguir. Eu ontem fiz um exame de consciência bem pesadinho, sabe? Porque não é fácil. Não é fácil. Mas ou a nossa disponibilidade em perseguir um amor que se comporta desse jeito vai dizer o quanto eu amo Jesus. E ele diz assim, o amor é paciente, é benigno. A gente já ouviu isso tantas vezes, mas ouvir é uma coisa, escutar é outra. Quando a gente escuta, entra. Né? O amor não arde em ciúmes. Eu não tenho ciúme do meu irmão, que é mais bem-sucedido, que tem mais unção em uma área do que eu, que tem um casamento melhor, aparentemente, do que o meu, porque ninguém sabe na intimidade que cada um vive. Mas, sabe, eu não tenho ciúmes, porque ele é mais chegado no pastor do que eu. Eu não tenho ciúme. Não se ufana, não se ensoberbece, não é inconveniente, entrão, né? Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não fica alegre quando acontece assim, eita, bem feito. Não só sou eu que passo a coxo, não. Tu também passa. Isso é pecado de igreja, gente. Isso é pecado de igreja. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegre com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque suporta em uma pessoa, porque suporta em alguém, porque não suporta sozinho, mas suporta em Cristo. Porque o Senhor disse, Deus não quer a gente super crente, mas Ele quer que a gente coloque no pé da cruz a nossa aflição, a nossa dor. Deus, eu não estou conseguindo amar Cicrano e Beltrano. Jesus, está demais para mim. Tá, eu não estou conseguindo, meu Pai. Vem aqui e me socorre. Eu quero ter um testemunho que te agrade. Mas está difícil a convivência. Jesus não quer que a gente vire um robô, mas Ele quer que a gente exponha o nosso coração a Ele, para que Ele venha e possa lavar e possa fazer jorrar essa fonte que da gente a gente não consegue. Não consegue, definitivamente não consegue.
O amor jamais acaba, mas havendo profecia desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, porém quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, amava como menino na fé. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando eu me tornei uma pessoa madura na minha fé, eu desisti de amar como o mundo ama dentro da igreja. Se você amar os seus irmãos da igreja ou da sua casa como o mundo ama, não prevalecerão. Porque o amor do mundo não dá conta do nível de renúncia que você tem que ter para amar uma pessoa difícil da sua casa ou da igreja. E ninguém sai da igreja por causa de pessoas. Você só sai de uma igreja se Jesus disser, encerrou um tempo aqui, agora vá para ali. Ninguém com a gente, geralmente, quando sai de uma igreja, sai quando está muito bom. Deus nunca tira a gente da igreja, quando a gente manda a gente para outro lugar, quando está ruim, não. Ele manda quando está muito bom. Porque Deus começa tudo, termina tudo que ele começa. Então, igreja não é lugar que a gente fica porque simpatiza com o irmão, porque simpatiza com o pastor, porque está bem no ministério. O ministério é de quem? O ministério é de Jesus, meu irmão. Você não tem ovelha, você não tem ministério, você não tem nada, é tudo dele. Eu fico por causa do amor que eu tenho a Cristo. Eu fico porque o Senhor tem me ensinado a amar os meus irmãos, apesar de, e eles me amarem também, apesar de quem eu sou. Eu fico por causa do chamado que é alinhado com aquilo que ele tem para a minha vida. E enquanto isso não mudar, eu fico. Isso é amar com maturidade. Quando Jesus quer tirar uma pessoa de uma situação de abuso, seja no casamento, seja, ele traz com clareza. Tudo com Jesus é muito claro. Há situações que a pessoa tem que encerrar. Uma mulher ser espancada, ameaçada de morte, bababá. Jesus não quer isso. Jesus deixa claro e seja a paz o árbitro do vosso coração. Mas o que é que a gente vê? Menininhos, magoados, me chamaram, a pastora nem falou comigo hoje, e não sei o que, estão me escanteando. Olha, deram isso para fulano. Minha gente, o povo está morrendo aí, as águas estão subindo, a natureza está clamando. O povo está morrendo sem Jesus. Suicídio no meio da canela, minha gente. Gente, o povo está se matando. Suicídio não sai em jornal porque é proibido. Mas nunca o povo se suicidou tanto. E eu estou aqui preocupada com o meu lugarzinho na igreja. Se é simpático, e se eu apareço tanto quanto Cicrano aparece? Ah, Jesus. Nos ensina a amar, Jesus. Ah, Jesus. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Eu não conheço Deus como Ele é na totalidade, que é impossível ver a Deus e permanecer vivo. Mas eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus crucificado e ressurreto ao terceiro dia por amor de mim. E aí ele diz a frase que mata tudo. A última, que ele diz assim: permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, destes três, o maior é o amor. Você pode ser uma pessoa cheia de fé, sem amor, zero. Você pode ser uma pessoa cheia de esperança para você, sem amor, zero. Vai ser daquele apartai-vos de mim. Então, meu clamor estou terminando. Meu clamor, nesse tempo que antecede, o nosso Pentecoste vai ser comemorado em 20 de junho, é o Pentecostes, né? Alinhado com o tempo bíblico, que é o que a gente anda. Que o Senhor nos batize com esse amor. Eu queria orar. Vamos orar? Hoje é ceia. A maior manifestação de amor que alguém podia dar, Jesus fez. E a gente precisa orar a Deus para Ele, começando por mim, falando por mim. Né? Ah, Pai,
Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Ela é escudo. Ela é, Senhor, verdade e vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo por um batismo de amor genuíno sobre a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ser fonte desse amor, mas que esse amor possa nos sondar hoje, o teu amor, que esse amor perfeito, incondicional, que ele possa preencher cada área do nosso emocional, Senhor, cada área das nossas feridas, Senhor, que esse amor ele possa sarar hoje, Pai. Pai, em nome de Jesus, sonda-nos. Vê se há em nós alguma falta de amor, seja por quem quer que seja. Pai, nós queremos te pedir perdão por amar feito meninos. Pai, nós queremos amar como tu nos amaste. Ajuda-nos, Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Eu não posso fazer, meus irmãos também não podem. Mas há uma fonte que jorra debaixo do trono de Deus. A palavra de Ezequiel 47 diz que há um rio que flui debaixo do trono. E esse rio é carregado de amor. E porque é carregado de amor, é carregado de cura, Senhor. Então, nos visita com cura nessa manhã. Realinha, Senhor, corpo, alma e espírito, íntegros e irrepreensíveis até a tua volta. Visita, Senhor, as áreas de enfermidade que vieram de feridas, por falta de amor, por não manifestar ou por guardar rancor, falta de perdão, Senhor. Pai, nós clamamos que esse amor que foi manifesto na cruz e que nos alcançou a todos um dia, ele possa ser vivo hoje em cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ir para essa ceia convictos de que haverá uma renovação nesse amor genuíno, nesse amor incondicional, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Colocamos diante de Ti as nossas emoções, a nossa história, as nossas dores, e te pedimos, Senhor, batiza-nos com amor. Batiza-nos com amor. Batiza-nos com amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.